Queridos, leamos a palavra do Senhor neste culto da palavra, no capítulo 18 de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6, diz assim: E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis tomar o vosso assento. Queridos, o contexto histórico desta passagem relaciona-se com o período em que Israel e Judá estavam vivendo a iminência de serem castigados por Deus. Portanto, Deus está usando pedagogicamente Jeremias para visualizar aquilo que o Senhor faria à sua nação, ao seu povo, porque o seu povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. E tem uma coisa que o povo de Deus, Judá e Israel, vão aprender, é que Deus é longânimo, mas não impune. A longanimidade de Deus consiste no fato de que Deus é capaz de, mesmo irado, só agir no momento que Ele mesmo previu que agiria. Eu posso agir com precipitação, me irar e precipitadamente tomar uma decisão. Deus, na sua longanimidade, decreta e somente age quando o seu decreto se esgota, quando todas as suas possibilidades chegam ao cabo. Deus não é impune, Ele vai trazer aquilo que Ele prometeu para disciplinar o seu povo. E os leitores da palavra de Deus aqui desta noite já sabem que Jeremias é uma espécie de tipo mais clássico do profeta veterotestamentário, porque o Jeremias é um dos que mais sofre, ou talvez o que mais sofre, porque Jeremias está vivendo num tempo ruim. Jeremias está vivendo num tempo de muita idolatria. Jeremias é aquele que Deus chamou para profetizar. E Jeremias, quando é chamado por Deus, Deus está com a sua face irado com o seu próprio povo. Jeremias é a expressão desta ira de Deus. Quando Jeremias abria a boca para pregar, não vinha palavras doces nem que amassageava o ego da nação, mas havia uma dura repreensão contra o povo. Jeremias era aquele que simbolizava em si mesmo aquilo que Deus queria dizer. Mas nesta passagem, Deus chama Jeremias: desce para a casa do oleiro. Havia naquelas cercanias a casa do oleiro, e Jeremias desce para lá. E quando Jeremias chega lá, ele identifica três figuras interessantíssimas. Ele identifica a figura do oleiro. O oleiro está trabalhando no momento que ele chega. Ele identifica a figura do vaso, e ele identifica a figura das rodas. O oleiro, é aquele artesão especialista em trabalhos com barro. Era aquele que era responsável pela ação criadora, com base na sua criatividade e experiência. Quem era o oleiro? Era aquele responsável por produzir o vaso. Quem era o vaso?
era o recipiente, o receptáculo, feito a partir da argila específica, daquele barro específico, e que sofreria a ação e seria modelado a partir do manuseio do oleiro. Quem eram as rodas, ou o que eram as rodas? Era uma plataforma giratória, onde com movimentos circulares, o oleiro movia essas rodas. Por que não fala uma roda e duas? Porque havia uma plataforma superior e ligada a um eixo, numa plataforma menor. O oleiro agia na plataforma de cima com as suas mãos e agia na plataforma de baixo, impulsionando e girando para dar a circunferência ou o efeito da circular para formatar o barro. Agora, uma coisa impressionante aqui é que Jeremias percebe que a figura principal, o protagonista da cena, não é a roda, apesar de ser importante, não é o vaso, apesar de estar sendo importante. A figura central aqui é a figura do oleiro, porque o oleiro é aquele que está no controle. Sobre as rodas está o vaso, sobre o vaso estão as mãos do oleiro, e o oleiro é aquele que controla toda a ação, girando tanto a roda como imprimindo força sobre a vida do barro. O oleiro é o protagonista, é sobre ele que Deus queria falar. O oleiro controla o vaso e a roda. A roda são as circunstâncias, é o cenário das nossas vidas. Deus controla os eventos, comanda as situações, e Ele é aquele que é especialista em criar o cenário para o seu trabalho. Eu gostaria de pensar sobre isso, porque muitas situações são provocadas e dirigidas por Deus. As situações são promovidas por Deus. E eu acho interessante uma coisa aqui, é que Jeremias percebeu que o vaso, ele estava sofrendo pressão das rodas, das circunstâncias, e sofrendo pressão também das mãos do oleiro. O vaso é o agente mais passivo aqui, porque o oleiro agia sobre as rodas, e as rodas transferiam o movimento para o vaso. As mãos do oleiro formatavam aquilo que as circunstâncias promoviam. E nós teremos que falar que provações, dificuldades na vida de crentes, salvos, povo de Deus, são o cenário para promover as mudanças necessárias no nosso caráter. Eu sei que falar sobre tribulações pode parecer alguma coisa antiquada, mas eu estou pregando aqui também para algumas pessoas que já estão passando por este processamento. E aí eu digo para você, esta provação são as ações de Deus para prepará-lo, para formatá-lo para aquilo que o Senhor quer. Deus traz sobre nós tempestades, Deus traz sobre nós adversidades. E se não for uma adversidade que você procurou por desobediência, fica tranquilo. Se foi uma adversidade da qual você não é responsável por ser insolente, fique tranquilo. Se for coisa do oleiro, fique tranquilo.
é um processo que se desenvolve. O momento você está sendo pressionado pelas circunstâncias, e a mão de Deus que você queria ver o consolo também te aperta, e você fala: não tenho para onde ir. Eu falo: não tenha mesmo, continue sobre a plataforma do oleiro, porque é aí que ele vai trabalhar em você. Primeira verdade: o oleiro é o soberano. Eu sempre digo para os irmãos que ele não tem que dar satisfação para ninguém, é o favor dele. E às vezes ele faz isso, ele conta para nós os planos dele, mas ele é soberano para fazer o que quiser, para agir como quiser, para dar a nós o formato que quiser. Segunda verdade que Jeremias percebe nesta cena: a estrutura do vaso é frágil para receber as pressões que Deus está imprimindo sobre ele. O oleiro é soberano, o vaso é fraco. Acho interessante, porque quem escolheu o barro é o oleiro. Uma das qualificações do oleiro era saber escolher o barro. Mas ao fazer o vaso não aguenta a pressão. Está ali o oleiro girando a roda, está ali o oleiro imprimindo o formato, o vaso vai começando a ter algum tipo de identidade, vai avançando um pouquinho, dizendo: estou sendo vaso, já estou pegando forma, já estou começando a adquirir alguns contornos, já estou começando a visualizar até uns ministérios aí, já estou até querendo tocar na orquestra aí, já estou começando até a distribuir alguns cartões de agendas abertas aí. Mas de repente o oleiro, que é o dono do processo, que é o soberano da ação, põe mais força do que o vaso é capaz de suportar. Pela descrição da cena, esse vaso não tinha sido assado ainda. Provavelmente, pela cena das rodas, ele está sendo moldado enquanto barro, maleável. E o oleiro vem ali com a sua mão. O oleiro tem o projeto na sua mente, e as mãos do oleiro dão formato para o projeto que está na mente do oleiro. Eu acho que Deus está falando aqui alguma coisa. O projeto está no coração e na mente do oleiro, e as suas mãos começam a dar forma ao projeto que está na mente dele. Mas de repente, o vaso dá aquela amolecida, e o oleiro não continua a obra em vaso que entortou. Não tem remendo com ele, não tem esse negócio, saiu torto, mas vai torto. O oleiro aqui é exigente. Quando o vaso dá a entortada, ele para o processo. Quando o vaso adquire um formato que ele não havia planejado, ele para o processo. Quem vive remendando caráteres, quem vive remendando conduta, é a religião e a religiosidade. Deus está sempre disposto a trabalhar no mais profundo do nosso ser. A Bíblia diz que a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito.
Quem faz acabamento externo é coisa de religiosidade. Deus quer fazer de novo. O vaso se quebra, e aí Jeremias está olhando, mas quebrou, e aí? Ele aprende que vaso quebrado, vaso defeituoso nas mãos do oleiro, é material reciclável. Porque não esqueçamos que é o oleiro quem procura o barro. Não nos esqueçamos que é o oleiro que traz o barro para a olaria. Eu estou falando da sua conversão aqui. Não esqueçamos que é o oleiro quem formata o barro. Então, se foi ele quem escolheu o barro, quem trouxe o barro para a olaria, ele não vai descartar matéria-prima porque saiu alguma coisa errada. O oleiro vai trabalhar nesta massa aí. Eu vou fazer que nem os pregadores de congresso. Eu vou repetir: o oleiro vai trabalhar nessa mesma massa aí. A massa vai ser reciclada pelo oleiro. A massa, o barro, vai ser reprocessada pelo oleiro. E é interessante porque a Bíblia conta a história de um homem que também precisou ser reprocessado por Deus. A Bíblia o chama no capítulo 9 de Atos, de Saulo de Tarso. Uma boa massa, estudioso, temente ao Deus de Israel, seguidor de Gamaliel, um homem batuta, bacana. E ele, no seu zelo, começou a perseguir um grupo de hereges que tinham por lá. E ele era um aluno destaque de Gamaliel, ao ponto de que ele tinha toda a confiança dos fariseus. Pediu carta e foi para Damasco. Por que Damasco, irmão Samuel? Porque os cristãos estavam fugindo para Damasco das perseguições de Jerusalém e se reagrupavam em regiões mais distantes. Era a permissão de Deus para a pregação do evangelho em todo o mundo. E para lá vai esta massa, esse barro, essa argila, chamado sal. Indo ele pelo caminho, diz a Bíblia, que de repente ele é cercado por um esplendor que excedia a luz solar. Ele cai e termina de chegar a Damasco, não como queria, não como pretendia, não para prender, não para bater, não para trazer preso, mas acaba de chegar ao meio do caminho, ou quase um terço do caminho, por mãos dos outros. Aí Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifesta na vida de um agente dele chamado Ananias, e diz: Ananias, pega o GPS aí e coloca a rua direita, vai lá na casa de Judas e procura lá por um homem chamado Saulo. Procura por ele e ore por ele, porque ele já viu em visões você chegando e orando por ele. Aí Ananias fala assim: Senhor Jesus, acho que deu uma interferência aqui. Eu tenho ouvido de muita gente aqui em Damasco o que esse homem tem feito
contra os seus santos. Jesus, eu orar por este homem que é um perseguidor contumaz da sua igreja. Não esqueçam os irmãos que a memória dos irmãos ali de Damasco ainda estava bem viva sobre o que esse homem fez com Estevão. Aí Ananias fala: Senhor, eu vou orar por esse perseguidor. Eu acho interessante a resposta de Jesus, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: fica tranquilo, este barro, esta argila, eu já mandei para um reprocesso. Cresceu no judaísmo, excedia muitos no zelo, era perseguidor da igreja, mas agora está sobre a roda e já está orando. E ele já está lá convertido. Eu encontrei com ele, ele viu que tinha uma coisa diferente do que ele conhecia, perguntou quem era, e eu já me identifiquei. Eu disse para este barro, esta argila: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E tem mais uma coisa, e eu já disse para ele que dura coisa era ele escoiciar o aguilhão. Ele está inerte sobre a minha plataforma. Vai, porque para mim, oh, coisa maravilhosa. Ananias, eu não sei qual é a tua opinião sobre Saulo, mas o que eu sei é que para mim, este homem é um vaso escolhido para pregar o meu nome. Este Saulo chegou lá pomposo, chegou lá cheio de marra, para prender, para arrastar, e ele não distinguia nem homem nem mulher, ele prendia a todos. Porém, ele vai descer daquela mesa, daquela roda, professando a fé que antes destruía. Eu acho interessante a história, porque Paulo chegou, imagina se tivesse um culto lá em Damasco, e os irmãos: olha, vamos orar, porque Saulo vem vindo aí, e de repente aparece Saulo cego lá, e os irmãos: oh, vamos fazer um apelo, quem se converte? O maior perseguidor da igreja, o pastor Jackson faz o apelo lá em Damasco, que ele já pastoreou lá também. E quem levanta a mão? Saulo, perseguidor. Os rumos são trocados na olaria de Deus, na olaria do Senhor. Ele é capaz de transformar esta massa que está dando problema, que está cheio de imperfeições, que deu defeito, que tinha planos, que estava num caminho legal, que estava indo para um caminho excelente, pegou o caminho errado. Fica tranquilo, o oleiro vai chegar aí e vai reprocessar você. A matéria-prima era a mesma, mas o vaso é outro. O vaso é outro. O vaso foi quebrado, e depois de quebrado, refeito. Depois de quebrado, reconfigurado. Agora tem uma coisa interessante que Jeremias nos ensina aqui, é que o vaso, depois de processado, o formato e a sua estrutura é de total exclusividade da competência do oleiro. O vaso, o seu formato, a sua forma é de total competência do oleiro.
Entre outras palavras, o oleiro vai fazer como ele quer. O oleiro vai dar ao vaso a utilidade que ele quer. Ah, irmão Samuel, eu quero me entregar, eu quero estar neste processo, mas eu quero viver aquilo que eu sonhei. Eu lembro que eu estava um dia conversando com um pastor, amigo meu, e eu estava passando por uma série de dificuldades, provações no campo financeiro, e eu disse: oh pastor, eu estou orando e pedindo para Deus confirmar os planos que eu tenho para Ele. E ele falou: está orando errado, porque peça para Deus revelar para você quais são os planos dele. Você não tem competência para decidir o que será. Você não sabe escolher o seu próprio destino. Você não tem competência para sugerir ao oleiro aquilo que é melhor para você. Você não tem competência para sugerir ao oleiro como você vai ser usado. Você está em pleno processo, e o processo tem muito a ver com a arrogância que você tem, com a autossuficiência que você tem, com como você enxerga as coisas. Aí você está na roda, sendo quebrado, pressionado pelo oleiro, e ele está dizendo para você: para de sugerir e se entrega ao processo, porque eu sei os planos que tenho acerca de vós. Não porque eu sempre sonhei ser algo, porque eu sempre desejei ser algo. Você precisa entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Você precisa compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite, já caminhando para o final, Deus tem um plano maravilhoso, um projeto impecável para desenvolver através da sua vida. E Deus tem planos maravilhosos acerca de vós. Deus tem o melhor para você, mas você precisa se sujeitar ao processamento dele. Paulo chegou a dizer: o vaso não pode sugerir ao oleiro como quer ser. O vaso não tem competência para sugerir ao oleiro, mas o vaso, ele se entrega confiadamente nas mãos daquele que pode transformá-lo. Sabe por quê? Porque Paulo diz uma coisa maravilhosa aos coríntios. Paulo, que foi um vaso reprocessado por Deus, transformado em um pregador do Evangelho. E no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, quando ele fala sobre as grandezas da revelação da graça, ele fala também assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olha que coisa interessante. É como se Paulo estivesse complementando aquilo que Jesus falou. Ele tinha sido transformado em um vaso para o Senhor. E agora, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: olha, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós foi derramados tesouros da graça incompreensível de Deus. Dentro de nós foi derramado as especiarias do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando com crentes aqui que antes era cotado para ser preso, para estar nas drogas, para estar nos caminhos que Satanás escolheu, mas o Senhor o trouxe para cá, deu a ele um formato e o encheu de especiarias. Apesar de barro, apesar de frágil, comporta as especiarias celestiais e estão aqui servindo ao Senhor nesta noite. É vaso de barro, mas tem os tesouros incompreensíveis da graça de Deus. É sobre você que existe a maior riqueza.
Jesus Cristo foi imolado no seu lugar e os créditos dele foi posto em você. Você que era fadado ao fracasso, a ira de Deus, agora tem o seu perdão, e não somente isso, caminha para o céu esperando a sua herança. São os tesouros que Deus reservou para você. E eu quero dizer para você uma coisa interessante: nós não só fomos perdoados, como também nos tornamos depositários das bênçãos do Senhor. Bênçãos que acompanham aqui, bênçãos da salvação. Eu conversava com minha esposa esses dias e dizia: olha que riqueza é, que maravilha, olha o que Jesus fez por nós, olha quanto é profundo o Evangelho. Nós meditávamos, ela fez uma pergunta sobre aquele avião que caiu e as pessoas que estavam lá, e nós começamos a meditar sobre a oportunidade que tiveram de apelar para o Supremo Tribunal Celestial e serem perdoados no último segundo. E a Bíblia dá respaldo para isso, porque a Bíblia diz que Jesus salvou um ladrão agonizando na hora da morte, porque um deles disse: esse homem aí não está com nada, está morrendo igual a gente. Mas o outro repreendeu o primeiro e disse assim: você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque temos ficha suja, mas esse homem, o que ele fez? Ele direciona-se para Jesus, já com os seus sinais vitais falindo, e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não houve argumentação nenhuma por parte do mestre, mas simplesmente a declaração mais importante da vida do ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Aí você fala: eu não sou como o ladrão. A declaração para você foi a mesma. Criminoso, pecador, cheio de culpa, não conseguia dormir, cheio de pesadelo, depressão, remorso. De repente vem sobre você a graça de Deus, te dá um banho de sangue, te coloca como na situação de perdoado, derrama sobre você o Espírito Santo. E era uma tranqueira na rua, era um problema, agora é vaso. Antes a sua boca era um sepulcro, agora quando abre os lábios, o Senhor é adorado através da sua vida. Pessoas são movidas e dizem: olha que coisa maravilhosa que sai dali. Eu digo para você: tesouro em vaso de barro. Você é fraco, você é argila e vai continuar sendo, porém o Senhor colocou sobre você as riquezas da sua graça. Olha o Espírito Santo dentro do crente. Olha o Espírito Santo enchendo o crente. Já foi quebrado, né? Está todo quebrantado diante de Deus agora. Que beleza. Já foi topetudo, arrogante, já foi prepotente, já confiou mais em si mesmo, já achava que as suas posses davam jeito, mas agora está aqui dizendo: Senhor, eu dependo de Ti e da Sua graça. Já confiou na sua lista de contatos, já quebrou a cara porque ligou para ele e ninguém te ajudou, já confiou no nome da sua família, já esteve respaldado em si mesmo, mas agora está dizendo: Senhor, se o Senhor não me ajudar, ninguém pode fazer nada. Estou aqui e eu digo para você nesta noite: se você é um vaso nessas condições, se prepare, porque as especiarias do céu vêm descendo sobre a sua vida. Levante a sua mão nesta noite para glorificar.
Temos também, Maringá e congregações, este tesouro em vasos de barro. Para quê, irmão Samuel? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para que Deus continue sendo sempre lembrado através da sua vida. E eu vou dizer, já encerrando aqui, a maior honra para um crente, né? Porque tem muita gente, eu sou um vaso, né? Tem que passar pela olaria. Mas a maior honra para um crente é quando ele, sem se identificar, é visto pelo mundo como um correspondente do céu. Se você quer se sentir elogiado por esse mundo, é o dia que alguém, sem perguntar, lá na fila do banco, fala assim: você é crente, né? E você quer receber um elogio maior ainda? É se alguém dizer para você assim: porque tem um brilho diferente em você. Um elogio maravilhoso é quando o mundo cheio de trevas reconhece luz nesse pedaço de barro que está aí. E eu vou dizer uma coisa para você: o oleiro te quebrou, está fazendo de novo. Não é para exibir você como uma joia, mas para fazer o que está dentro de você resplandecer para a glória do seu nome. Você é barro, você é vaso, e o oleiro está aqui nesta noite. E aí, para encerrar, já falei umas 3 vezes isso, eu digo: qual é a altura do processo que você está vivendo? Porque o vaso tem fases. Ele é coletado na natureza e ele é trazido para a olaria, argila. Aí ele fala: opa, agora eu estou bem. Aí o oleiro coloca, ele deixa 20, 30 dias no canto. Ele fala: esqueceram de mim. Aí passa um tempo, o oleiro volta lá, pega o vaso e fala: opa, voltei de novo. Aí o oleiro pega ele e coloca na água. Ele incha, fica lá esquecido de novo. Ela: esqueceram de mim de novo. Cadê as oportunidades? Aí passa um tempo, o oleiro vai lá, pega ele e fala: opa, pegaram de novo. Opa, agora vai. Agora é só agenda. Aí o oleiro pega ele e coloca plá, em cima da roda e aperta ele. Ele fala: ai. Mas de repente ele está bonito, formatadinho. Aí ele fala: agora vai. Aí o oleiro tira ele com uma espátula e vá no fogo. Aí ele começa a assar e ele fala: passa logo esse processo, termina logo, baixa um pouco a temperatura dessa caldeira, mas tem que ter perto de 1000 graus. Ui. Aí ele fala: meu Deus. Aí o oleiro tira ele um pouco. E dizem os especialistas, se tiver algum oleiro aqui, depois a gente conversa, que o oleiro pega uma espátula e dá umas batidas no vaso. Se tiver bem assado, ele faz um vibrato parecendo com um cantado. Faz um barulhinho aqui, o especialista aqui. Se for um som choco, é porque tem água ainda. Aí, volta a assar mais um pouco. Ou trinca. Se trincar, o oleiro faz de novo. O oleiro, uma hora dessa, vai te tirar desse fogo e vai experimentar, dar uma batidinha. Se murmurar, volta para assar um pouco mais. Mas se você celebrar ao nome dele, dizer: valeu pelo processo, estou aqui segundo a sua disposição, faz de mim o que o Senhor quiser, o oleiro diz: está pronto, pode ser usado para a excelência do Senhor. Eu vou orar, né? Vocês lembram daquele corinho de